Bom dia a todos, graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Temos, nesses dias, falado sobre a palavra de Deus, sobre a lei do Senhor, sobre o Evangelho de Cristo. Também estivemos falando sobre a maneira como Deus nos fala, porque Deus, Ele é comunicativo. E Deus está nos falando sempre. Eu creio que não há um momento sequer que Deus não esteja falando. E se não estamos ouvindo, a falha não está em quem está falando, mas em quem deveria estar ouvindo. Assim, eu creio que o falar contínuo de Deus é uma das características do seu ser. E Ele nos fez seres comunicativos. Nós nos comunicamos. E quando nos comunicamos, nós podemos nos comunicar bem ou nos comunicar mal, mas não podemos não nos comunicar. Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é um ser comunicativo. Então, às vezes, nós falhamos em comunicar, até porque também falhamos em ouvir aquele que se comunica continuamente conosco. Eu quero falar nesta manhã sobre a palavra de Deus. Esta é uma expressão significativa que nós encontramos nas Escrituras, mas eu creio também que vai muito além daquilo que o Senhor permitiu que fosse escrito. Abra comigo no livro do profeta Isaías, o capítulo é o 55. Quando eu falo abra comigo, você pode entender aí o seu celular, onde você encontrar. Mas eu gostaria que você olhasse para esse texto e observasse nele algumas coisas significativas que o profeta Isaías fala a nós. Isaías 55, os versos 10 e 11. Deus fala ao profeta de maneira muito clara, de uma maneira a não deixar dúvida alguma. Ele diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que comem, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Eu creio que Deus, Ele é comunicativo e muito efetivo em sua comunicação. E aqui o profeta Isaías ouve o falar de Deus, e Deus diz a ele assim: Isaías, as minhas palavras não se perdem. Deus é econômico no falar. E às vezes a gente pergunta, por que eu não estou ouvindo Deus? É talvez porque Ele já falou diversas vezes e Ele está economizando as palavras para não nos tornarmos ainda mais culpados por não ouvi-lo. Mas quando Deus fala, algo acontece. A palavra de Deus é poderosa. Ela nunca sai vazia, sem um propósito. Ele diz, como a chuva que desce e rega a terra, fazendo-a produzir, assim também a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Quando Deus falar, algo vai acontecer. Hebreus capítulo 4. O autor de Hebreus fala de uma maneira muito mais expressiva, num sentido, sem usar ilustrações. Ele fala a respeito da palavra de Deus. E ele diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. O autor de Hebreus está dizendo que a palavra de Deus, ela tem vida em si mesma. Ela é viva. E ela produz vida. E ela é eficaz. Ela não produz um efeito diverso daquele
ao qual foi destinado. Ou seja, se a palavra foi endereçada, ela produzirá em nós, com certeza, alguma reação. João Calvino disse que quando pregamos o Evangelho, haverá duas e somente duas reações: arrependimento ou endurecimento. Mas não haverá condições de não haver uma reação, porque a palavra de Deus é eficaz, ela produz o resultado para o qual está destinada. Mas mais do que isso, o autor de Hebreus diz que ela é como uma espada muito afiada e que corta dos dois lados, e ela consegue penetrar no profundo do coração humano. Porque a maior obra da palavra de Deus não é a obra criativa, pois Deus falou e todas as coisas vieram a existir. Não é a obra conservadora, pois todas as coisas são conservadas, são preservadas pela palavra de Deus. Mas é esse poder de penetrar o coração do homem, de alcançar os segredos mais profundos do homem, de falar à sua alma. Ele diz, penetra lá no fundo e é capaz de distinguir uma coisa da outra e discernir os pensamentos e intenções do homem. Mas que palavra é essa? Quando nós lemos a respeito deste assunto na Bíblia, nós entendemos que nós podemos assim classificar essa noção de palavra de Deus de três maneiras. A primeira maneira nós podemos chamar de a palavra difusa de Deus. Vou explicar esse conceito quando estiver expondo este ponto. A segunda concepção é a palavra escrita de Deus, aquela que foi transferida para os símbolos gráficos, em forma de letras, palavras, frases, parágrafos, compreensíveis a quem lê. E a terceira concepção é a concepção da palavra eterna de Deus. O que acontece é que as pessoas às vezes se perdem nessas questões. E muitas vezes acabam valorizando uma em detrimento à outra, sem entender que as três fazem parte disso que nós podemos chamar de palavra de Deus. E é claro que a palavra eterna, ela sempre será superior a toda e qualquer palavra que diz respeito às coisas circunstanciais. Então, mesmo a palavra difusa ou escrita é, na verdade, mero reflexo, mera noção, mera parte da assim chamada palavra eterna de Deus. Mas quando nós falamos sobre estes conceitos, precisamos deixar claro que nós entendemos e cremos e aceitamos que a Bíblia, esta palavra escrita, é a nossa regra de fé e prática. Ela é o livro, o manual, a instrução de Deus, que Deus deixou, o Criador, o Salvador, para que por meio dela nós possamos alcançar a salvação e também a vida eterna. Jesus disse isso claramente, João 5,39. Mas falemos sobre a palavra difusa de Deus. Abra comigo ainda Isaías 40. O profeta Isaías faz uma comparação entre a palavra de Deus e a humanidade. O contexto é um contexto de instabilidade. Israel está debaixo de uma perseguição tremenda, de um avanço sem limite dos assírios, e eles estão temerosos. O império assírio ameaça a existência de Israel. E o profeta Isaías, no capítulo 40, diz: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém, anuncie que já se cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Aí ele chama aquele que clama no deserto, dizendo: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentais se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão,
pois o Senhor é quem fala. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. Relva murcha, flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Diante da transitoriedade da vida humana, a palavra de Deus permanece. E essa palavra de Deus que ele está dizendo aqui, nós podemos compreendê-la como aquilo que poderíamos dizer de palavra difusa. Difusa eu quero dizer como aquela que não é específica, ou não pode ser especificada. Porque Deus não está limitado em seu falar. Deus pode falar a quem, quando, da maneira que Ele quiser. Ele é absolutamente soberano em sua habilidade, capacidade e liberdade de falar. Ele pode falar o que Ele quiser, da maneira que quiser, a quem quiser, quando quiser, em que circunstâncias quiser e o que Ele quiser também. Ele não está absolutamente restrito em seu falar. E nessa maneira soberana de falar, a gente percebe que Deus falou, e Deus está sempre falando, nas Escrituras, antes das Escrituras e além das Escrituras. Vamos entender isso. É claro que entendemos que nas Escrituras Deus fala a nós, e ela tem para nós um caráter normativo. As Escrituras são para nós a norma de Deus, as diretrizes de Deus para a nossa vida, tanto para a salvação, como também para a vivência da vida eterna. No entanto, a própria Escritura diz que antes que Moisés tivesse escrito o primeiro Aleph, a primeira letra que ele pudesse ter produzido em sua escritura, Deus já falava. E no Gênesis nós encontramos, por exemplo, que Deus falou a Noé. Muito antes de Moisés sequer escrever uma palavra, Deus já falava aos homens. Deus falou a Abraão. Deus falou a Jacó. Deus falou a Jó. Jó é tido como contemporâneo ou de Abraão ou de Isaac. E assim então o falar de Deus é anterior a tudo o que foi escrito do que Deus disse. Então, muito antes de Moisés ou qualquer outro contemporâneo dele ter escrito o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, ou qualquer outra escritura, mesmo o livro de Jó, Deus já estava falando. E ele falava audivelmente, falava ao coração, falava à mente, de maneira livre, porque ele é comunicativo e ele tem prazer em se comunicar, em dizer aos homens o que ele pensa e o que ele quer. Mas também eu creio que, além de falar antes das Escrituras serem produzidas, Deus também nos fala além das Escrituras. E esse falar de Deus é um falar que nós podemos perceber, por exemplo, na natureza. O salmista celebra isso no Salmo 19, dizendo, olha, uma noite faz discurso a outra noite, um dia ao outro dia, não há som, não há voz, mas o discurso é eloquente. Olhamos as grandezas de Deus, a maravilha da criação, e esta maravilha fala à nossa alma a respeito da existência de Deus, a respeito de seu caráter perfeito, a respeito de como Ele é criativo, como Ele é sábio, como as coisas estão perfeitamente ordenadas. Mas Deus não somente fala no esplendor do céu ou na beleza das coisas criadas, na sua glória e excelência, mas Deus fala também à consciência dos homens. O apóstolo Paulo diz que os gentios não podem jamais se desculpar diante de Deus, porque a consciência é este guardião, é esse porta-voz de Deus dentro do homem a dizer-lhe o que é certo, o que é errado, a colocar limites para a vivência humana, e este é um falar de Deus, um falar difuso. Mas creio também que Deus nos fala por meio das circunstâncias, como não? Quantas vezes em meio a uma situação que nos encontramos e pensamos,
O que Deus quer dizer a mim nessa situação? E às vezes Deus se vale de circunstâncias para fazer-nos lembrar de coisas que Ele já nos disse. E assim então esse falar difuso de Deus acaba muitas vezes sendo um instrumento de Deus para levar-nos a prestar atenção naquilo que Ele disse de maneira clara, específica nas Escrituras. Deus nos fala também através de outras pessoas, como não? Às vezes um irmão nos fala uma palavra, e essa palavra chama a nossa atenção. Às vezes é uma exortação em amor. Quando nos encontramos, às vezes vencido pela ansiedade, às vezes vencido mesmo pela dúvida ou pela incredulidade. Quantas vezes Deus se vale de um irmão para dizer, querido, Deus não desistiu dos planos dele na sua vida. Você diz, uau, isso é tremendo. Isso me enche de fé. E Deus se vale dessas pessoas como se valeu tanto através de Isaías, Jeremias ou qualquer outro dos profetas. Ou mesmo através dos apóstolos para falar ao nosso coração, através deles de maneira normativa, mas através dos irmãos de maneira instrutiva, a despertar-nos a fé, a fazer voltar os nossos olhos para Deus, a perceber que nós sim estamos ouvindo Deus através da fala do irmão, através da fala de alguém. Deus fala através do incrédulo também, como não? Às vezes nós encontramos um incrédulo que tem mais fé que a gente, não é verdade? Às vezes estamos desanimados, falando, Deus não se importa comigo, Deus não está nem aí comigo, eu estou sofrendo. E aí encontramos uma pessoa que está numa situação muito pior que a nossa, e aquela pessoa está grata a Deus, apesar de estar numa penúria, numa dificuldade. E Deus, através dele, diz para nós assim, pensa bem no que você tem dito. Preste atenção nas suas palavras. Porque essa pessoa aqui nem me conhece, mas é grata, apesar das circunstâncias difíceis, mais difíceis que as suas, que ela está vivendo. E assim Deus fala conosco. Também com certeza Deus fala ao nosso coração. E esse exercício espiritual é um exercício que evidentemente precisa estar amparado nas Escrituras, mas é um exercício espiritual que demanda maturidade espiritual também. Porque quando meditamos, quando conhecemos profundamente as Escrituras, nosso coração se abre para esse falar de Deus específico a nós. É claro que quando Deus falar específico a você, Ele falou a você. Não tente transformar esse falar específico em uma norma para a igreja. Eu me lembro uma vez de uma pessoa que chegou e disse, pastor, eu não sei se eu faço bem ou não, mas eu tenho para mim que Deus colocou em meu coração que eu deva me vestir assim. E que eu não devo fazer concessões a me vestir de outra maneira, porque isso é uma coisa que está em meu coração, que eu entendi que isso é o que Deus queria. Mas eu não condeno ninguém que se vista de maneira diferente, tudo bem. Eu só quero saber, eu posso continuar pensando assim? Eu disse, olha, se esta é a orientação que você tem em relação a como você vai proceder diante de Deus, a menos que você tenha de Deus, evidentemente, uma clara orientação de proceder diferente, continue seguindo esse procedimento de ter paz em seu coração ao estar se vestindo da maneira como você se veste. Mas mantenha também a atitude de não achar que isso tem que ser uma norma para o outro. Porque isso é um falar específico de Deus a você, não está nas Escrituras. Porque o que é normativo a todos é o que está nas Escrituras. Então eu creio que Deus deve falar sim ao seu coração. Para isso você precisa estar com o coração aberto. Assim, a expressão escrita da palavra de Deus, ela é parte daquilo que ela mesma chama palavra de Deus. Agora falando sobre a palavra escrita. Por um período de mais ou menos 1.600 anos,
de Moisés a João. Deus, por meio do Espírito Santo, inspirou pessoas. Moisés, Josué, os profetas, os salmistas, os sábios, os poetas, para que eles pudessem, inspirados pelo Espírito Santo, escrever em pergaminhos, em couro, posteriormente em papiros, e colocar em termos compreensíveis a alguém que pudesse ler a palavra de Deus, de maneira que as pessoas pudessem ter algo objetivo a que recorrer e pudessem dizer: Deus disse isso, e está escrito na sua palavra. A partir da produção escrita de Moisés, as pessoas começaram a olhar para aquilo que foi escrito como palavra normativa de Deus aos homens. Escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo diz: toda a escritura inspirada por Deus é útil para a instrução, é útil para orientação, é útil para advertência, é útil para repreensão, para que o homem de Deus se torne maduro, se torne perfeitamente preparado para toda boa obra. Essa escritura tem a intenção de produzir em nós um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Por isso, todo cristão que verdadeiramente valoriza a sua fé precisa ser um leitor das Escrituras. Há uma ignorância bíblica sem precedente nos últimos anos. Muitos cristãos não leem a Bíblia, não conhecem o que está nas Escrituras. Eu conheci um missionário canadense que viveu no Brasil por mais de 40 anos como missionário. E ele disse uma frase que eu guardei em meu coração. Ele falou assim: eu, em minha caminhada, conheci muitos cristãos, mas não conheci nenhum cristão que tivesse uma vida expressiva com Cristo, que não fosse um profundo conhecedor das Escrituras. Você quer ter uma vida expressiva? Você quer ter uma vida cristã verdadeiramente fiel àquilo que Jesus ensinou? Você quer seguir a Jesus de perto? Você precisa conhecer as Escrituras. O salmista diz que é feliz aquele que medita na palavra dia e noite. Mas como é que eu vou meditar na palavra se nem sequer eu a leio? Se nem sequer a conheço? Se você quer ter uma vida cristã expressiva, você precisa ler e praticar as Escrituras. Quando eu era criança, lá na Igreja Batista de onde eu vim, eu aprendi uma canção que diz assim: quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Mas se você quiser crescer, tem que ler, tem que orar. Não tem outro caminho. Pensem, vocês vêm uma vez por semana aqui. Vamos mal comparar? É como se nós estivéssemos aqui numa pizzaria. E eu e também os professores estivéssemos fazendo um rodízio de pizza. E você recebe isso como um alimento. E vai para sua casa, alimentado hoje. Mas e amanhã? E terça-feira, e quarta-feira, e quinta-feira, sexta-feira? Você vive só da pizza que você comeu? Ou da macarronada que você comeu, se você é italiano, foi na casa da nona, comeu a macarronada no domingo, e aí agora você vai passar a semana toda sem comer? Duvido. Mas como é que nós não fazemos isso em relação ao corpo e fazemos isso em relação ao espírito? A
Bíblia eu conheço lá quando o pastor vai lá e lê a Bíblia. Gente, isso é um aperitivo. É só uma maneira de instigá-los a que vocês queiram mais. É necessário nos alimentarmos da palavra todos os dias. E nos alimentarmos fartamente da palavra. Porque é ela que nos fortalecerá o espírito, assim como a comida fortalece o nosso corpo. Deus é o autor das Escrituras. E Ele nos fala de maneira inequívoca, sem dúvida nas Escrituras. E as Escrituras que temos hoje são as mesmas que Jesus tinha em seus dias, com os acréscimos daquilo que os apóstolos escreveram depois. É claro que ela é divina em sua origem, mas é humana em sua confecção. A Bíblia foi escrita por homens. E esses homens que escreveram a Bíblia, escreveram nas circunstâncias que eles viveram. Mateus era um cobrador de imposto. João era um pescador. Salomão era um rei. Moisés era um acadêmico no Egito. Conhecia coisas tremendas. Esdras era um homem dotado de uma tal capacidade que se dizia que ele falava os textos das Escrituras mentalmente. Por outro lado, encontramos Amós. Amós era um condutor de bois. Um homem simples. Pedro, um pescador. Tiago talvez tenha sido carpinteiro, substituindo Jesus na carpintaria de seu pai. A diferença nesses homens, a diferença em momentos, mas todos eles, inspirados pelo Espírito de Deus, produziram esses 66 livros que nós temos. E que juntos eles nos falam a respeito de Deus, a respeito de nós, a respeito do plano de Deus para a nossa salvação e para a vida eterna. Pedro diz que nenhuma escritura é de particular interpretação. Porque homens santos, homens separados, falaram a nós da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. João usa uma figura como se esses homens fossem barcos, uns barquinhos. E aí então esses homens simplesmente abriram as velas, abriram suas almas, suas mentes, e o Espírito Santo, como um sopro, como um vento que bate na vela do barquinho e o conduz para onde quer. Assim o Espírito Santo agiu nessas pessoas. E eles foram colocando palavras ali. Palavras deles, palavras compreensíveis a eles, palavras compreensíveis às pessoas que viviam com eles, mas palavras inspiradas pelo Espírito Santo. E nós podemos confiar que essa instrução é suficiente para que por meio dela nós possamos viver plenamente segundo a vontade de Deus. Assim as Escrituras, diferente da palavra difusa, que nos fala sobre Deus evidentemente na criação, que nos fala o coração, que nos fala a consciência, que se vale do irmão, que se vale até do incrédulo, esta palavra, ela tem normatividade. Sim, nós devemos entender que essa se aplica a mim, a você, a todos nós, indistintamente. Porque eu creio que Deus pode falar a uma pessoa especificamente dando-lhe instruções e essa pessoa seguir essa instrução será guiada por Deus. Mas quando se fala da coletividade, quando se fala da igreja, a nossa norma, regra de fé e prática são as Escrituras. Eu estava num congresso e aí um irmão libanês testemunhou, dizendo que lá em 1981, quando houve a guerra no Líbano, ele estava na frente de batalha. E ele estava lá trocando tiro com
islâmicos que estavam invadindo o Líbano e Israel acabou entrando na guerra. Foi uma confusão naquela época. E este homem estava ali no fronte, quando então ele disse que estava em meio à guerra. Apareceu a ele um homem, olhou para ele e disse assim: fulano de tal, Cuiabá. Ele ficou olhando para aquela pessoa e disse: hã? E aquela pessoa sumiu diante dos seus olhos. O nome da pessoa ele sabia, era um primo dele. Mas Cuiabá? Essa palavra é estranha. E aí ele ficou encucado com aquilo, e a guerra acabou, e ele ficou pensativo. Um dia ele foi para a Europa, e lá na Europa ele se lembrou daquilo e perguntou para uma pessoa assim: o que é Cuiabá? Essa pessoa disse: eu acho que é uma cidade no Brasil. Uau, verdade. Meu primo foi para o Brasil. E aí ele olhou no mapa, Cuiabá. E arrumou um jeito, viajou, foi para Cuiabá. Chegou em Cuiabá, foi lá na comunidade, que eles reúnem geralmente numa igreja específica. Perguntou do primo. Disseram: seu primo mora em tal lugar, assim, assim, ele é dono de uma loja. Ele chegou lá naquele primo e disse: primo, eu nunca falei isso para ninguém, mas eu estava no meio da batalha, apareceu um homem diante de mim, falou o seu nome, falou Cuiabá. E eu estou aqui em Cuiabá e eu quero saber o que você tem a me dizer. E ele disse: olha, naquele dia que você estava lá no fronte, nós estávamos aqui como família orando por você, e nós pedimos a Deus que Deus fosse ao seu encontro e falasse ao seu coração para você receber a salvação em Cristo Jesus. Ele disse: primo, eu estou aqui, o que você quer me dizer? Ele disse: Jesus esteve com você lá na batalha e falou para você onde eu estava, para que você viesse aqui e ouvisse de mim que Jesus é o Messias e Ele é o teu Salvador. E assim ele entregou sua vida a Jesus. Não tem escritura, não tem nada nisso, a não ser uma intervenção direta do próprio Cristo em resposta à oração dos irmãos. Deus fala. E Ele não está limitado a nenhum meio de falar. Ele fala quando quer, a quem quer, onde quer e o que Ele quer também. Agora, além desta palavra difusa de Deus, que evidentemente se aplica a cada pessoa, e a palavra escrita que se aplica a todos nós, a Bíblia nos fala da palavra eterna. E esta palavra eterna, ela assumiu forma humana. João capítulo 1. No prólogo do seu evangelho, João diz que no princípio era a palavra, o verbo. E esta palavra estava com Deus. E esta palavra era Deus. Estava com Deus no princípio. E todas as coisas foram criadas por intermédio desta palavra. E sem ela nada do que existe foi feito. Nesta palavra está a vida. E ela é a luz dos homens. E aí então no verso 14 ele diz assim: e aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui nós entendemos o seguinte: este falar de Deus, seja ele da maneira como for, tem um objetivo: chamar nossa atenção para a palavra eterna. Esse falar de Deus, escrito, grafado, colocado em couro, papiro, seja lá o que for, e que agora está em papel ou está no seu celular. Esta palavra, ela é um instrumento de Deus para chamar sua atenção para a palavra eterna. E a palavra eterna é o Filho de Deus, é o Cristo. Aquele que é a palavra que sustenta todas as coisas. Hebreus capítulo 1. O autor de Hebreus também começa a sua carta
dizendo claramente que Deus falou outrora, de muitas maneiras, aos pais, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou por meio de seu Filho, a palavra eterna, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. É o Filho quem sustenta todas as coisas pela sua palavra. Sabe, queridos, as Escrituras, elas são pré-científicas, mas não são contrárias à ciência. Quero explicar o que eu estou a dizer isto. Aquilo que a ciência vai chamar de leis, leis que sustentam as coisas no seu devido lugar, leis que regem os planetas, leis que regem tudo o que você pode pensar aqui neste mundo, em nossa existência. O que eles estão chamando de leis, a Bíblia chama palavra de Deus. A Bíblia não desconhece que esta palavra pode ser determinada como lei de tal situação. Na medida em que os homens vão descobrindo essas maravilhas da palavra de Deus que sustenta todas as coisas, eles vão dando nomes. E aí então eles vão dizendo que é gravidade, que é termodinâmica, que é uma relação que há entre os elementos, o nêutron, o elétron e assim por diante, como um reage ao outro. E todas essas coisas, a Bíblia diz que é palavra de Deus que sustenta todas as coisas. E esta palavra é a palavra do Filho. Assim é o que a ciência chama de natural. A Bíblia reporta para o sobrenatural, pois o sobrenatural é a fonte de tudo aquilo que podemos ou chamamos de natural. É a palavra de Deus que sustenta todas as coisas. Em João capítulo 5, verso 39, Jesus está em meio a uma controvérsia. E a controvérsia tem a ver com a autoridade. Jesus cura uma pessoa. E eles começam a perguntar: com que autoridade fazes isso? Porque Jesus ordenou aquela pessoa fazer algo no sábado, e a confusão se formou, e aí então eles chegam para Jesus e disseram: quem és tu para fazer essas coisas? Jesus disse para eles assim: eu sou o porta-voz de Deus. Eu sou aquele que fala em nome do Pai. Aquele que recebeu a autoridade do Pai. Aquele que foi selado com o Espírito do Pai. Há um pequeno livreto que fez muito sucesso no mundo, chama-se Carta a Garcia. Se algum dia você tiver a oportunidade de ler, leia, é um livro interessante. Houve uma guerra entre os Estados Unidos e a Espanha em relação a algumas questões e envolvia Cuba, já há muito tempo atrás. E aí então a guerra acabou, a diplomacia venceu e tudo mais, houve cessões, evidentemente a Espanha cedeu, Flórida e assim por diante. E aí então, depois que cessou toda a animosidade entre esses dois países, o rei da Espanha chamou um dos seus oficiais. Entregou a ele uma carta. E esta carta tinha um selo, o selo real. E o rei disse: entregue esta carta a Garcia. Quantos Garcias havia no mundo? Este homem recebeu a carta, fez a devida mesura diante do rei e saiu. Com aquela carta em mãos, ele chegou lá no estaleiro e disse: eu requisito esse navio em nome do rei. E as pessoas: oh! Ele falou: estou com o selo real, esse navio pertence ao rei, esse navio pertence a mim, eu vou com ele até Cuba. Foi até Cuba. Chegando em Cuba, ele pegou a carta e disse assim: eu quero saber onde está Garcia.
todos os soldados se prontificaram em dizer para ele onde estava Garcia. E quando ele chegou diante de Garcia, ele entregou a carta e disse: missão cumprida, estou voltando para a Espanha. Garcia pega a carta, ali está escrito: Garcia, volte. A guerra acabou. Este homem era o emissário do rei, e na autoridade do rei, ele podia fazer aquilo que estava ao seu alcance, necessário para fazer a carta chegar a Garcia. Jesus era o emissário de Deus, e ele estava dizendo o que Deus queria que ele dissesse. E aí então, quando chega no versículo 39 de João 5, Jesus diz uma coisa impressionante. Ele fala aos fariseus: vocês examinam as Escrituras. Parabéns. Muito bem. Jesus está elogiando eles. Jesus está reconhecendo que o que eles estão fazendo está certo. E vocês procuram encontrar nas Escrituras a vida eterna. E vocês estão certos. Muito bem, parabéns para vocês. Agora tem uma coisa que vocês não sabem. Eu vou dizer para vocês. Elas testificam de mim. E aqui entrou o pomo da discórdia, né? Até esse ponto eles estavam gostando. Mas quando Jesus disse assim: as Escrituras existem por minha causa. Assim, queridos, nós não somos bibliólatras. Nós não adoramos as Escrituras. Nós entendemos que Deus nos deu as Escrituras para que por meio dela nós entendamos que Deus é digno de adoração. Que Jesus, o Cordeiro que foi morto em nosso lugar, é digno de adoração. E que o Espírito Santo foi enviado para levar-nos a viver uma vida de comunhão com o Pai, com o Filho e também com o Espírito. As Escrituras nos ensinam isso. E mais que isso, nos ensina o que Deus pensa a nosso respeito, o que Deus quer de nós. Mas a razão toda dela é para levar-nos a Cristo. É para fazer com que os nossos olhos se voltem para aquele que é a palavra eterna, Jesus Cristo. Nós somos, sim, adoradores do Cristo. Nós somos cristocêntricos. E as Escrituras e também a fé cristã é cristo-direcionada, ou seja, é direcionada a Cristo. Jesus é a razão de todas as coisas, inclusive das Escrituras. Imaginem vocês que um noivo foi para a guerra. Foi para a guerra. E aí então, lá no fronte, ele escreve cartas à sua amada, dizendo: querida, estou aqui em meio à guerra, penso em você todos os dias, tenho feito de tudo para sobreviver, para voltar aos seus braços, e assim por diante. Vocês sabem como que é. Às vezes essa ilustração não cai bem para os jovens, porque os jovens nem sabem o que é escrever carta, né? Acreditem, gente, houve um dia que essas pessoas escreviam cartas. É verdade. Talvez vocês não acreditem nisso, mas assistam filmes dessa época, vocês vão entender que é verdade. Acontecia mesmo. Tá? Eu e Iraci, nós namoramos 4 anos por carta. Vocês imaginam como foi? Né? Onde eu estava, ela não estava. E nós tínhamos que escrever carta. Né? E assim trocamos muitas cartas. E se você quiser saber o que é carta, você vai no Google, escreve cartas, mostram para vocês o que é carta. Então imagina, este homem escreve cartas para sua amada. E a amada lê suas cartas e guarda numa caixinha, toda empolgada. E aí a guerra acaba. E o seu noivo vem. E eles se casam e passam a viver juntos. Mas todos os dias a noiva está lendo a carta. E lê as cartas, e lê as cartas. Um dia, incomodado com aquilo, o marido deve chegar para ela e falar assim: querida, eu estou aqui. Não precisa mais ler essas cartas. O escritor da carta já está em casa. Então não precisará mais ler as cartas. O dia em que Jesus voltar, a sua Bíblia não servirá mais para nada. Já entendeu isso? Por que leríamos a carta do amado com o amado presente? Aí sim nós seríamos bibliólatras, né? Porque se nós estamos com o autor da carta junto a nós,
a carta já terá cumprido o seu propósito. Por isso as Escrituras não serão mais úteis na eternidade, porque o próprio Deus estará conosco e convivendo com Ele. Por que nós vamos ficar lembrando versículos bíblicos? Percebe como as Escrituras têm o seu caráter transitório, enquanto a palavra de Deus é eterna, pois nós viveremos para sempre com ela. E por essa razão as Escrituras devem apontar-nos para Cristo, pois elas testificam de Jesus Cristo. Em João capítulo 8, caminhando já para o término, os versículos 43 a 47, Jesus novamente está em discussão. Gente, não era Jesus que gostava de discussão, eram os que discutiam com ele que gostavam de discussão. E ele precisava fazer a missão dele, esses homens ficavam no encalço dele, ele tinha que responder, se não respondesse as coisas não ficariam bem. Aí em João 8, a partir do versículo 43, Jesus diz a eles claramente assim: por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, a quem querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz, e vocês não o ouvem, porque não pertencem a Deus. Se você quer saber se você pertence a Deus, a resposta é muito clara: você tem ouvido Jesus? O que Jesus tem falado a você, você tem de fato ouvido? Pastor, como eu posso ouvir Jesus? Primeiro você precisa querer ouvir Jesus, porque Jesus não vai falar com quem não quer ouvi-lo. Ele também é econômico, ele aprendeu com o Pai. Mas Jesus falará com aquele que quiser ouvi-lo. E se alguém ouvi-lo e guardar os seus mandamentos, a Bíblia diz: eu virei a ele e farei nele morada. Pois Jesus é a testemunha do Pai, aquele que fala o que o Pai queria que nós ouvíssemos. E quando Jesus fala, aqueles que são de Deus ouvem sua voz. Eu gostaria que vocês pensassem muito nesta manhã e pudessem ir para suas casas pensando nisso. A palavra de Deus tem encontrado lugar em meu coração. A geração de Jesus resistiu a ele, o rejeitou, o crucificou. E João diz: e a razão é porque não havia espaço para a palavra de Deus em seus corações. Precisamos nos sensibilizar mais em relação à palavra de Deus. Quantas coisas nós ouvimos o dia inteiro? Quanta coisa nós deixamos entrar dentro de nós? Quantas mensagens, às vezes mensagens ruins, um lodaçal que ficamos ouvindo via televisão, via as mídias, e a palavra? E a palavra? Quanto tempo do nosso dia nós dedicamos a verdadeiramente ler, estudar, conhecer a fundo e meditar na palavra de Deus? Estamos atentos a esse falar de Deus através dos outros irmãos? Deus está falando a você nesta mensagem. Precisamos ter intencionalidade, querer ouvir, abrir nossos ouvidos para o falar contínuo de Deus a nós.
Porque Deus está falando, se não estamos ouvindo, a culpa é do receptor. Se o rádio está fazendo chiado, é porque está mal conectado. Conecte e você ouvirá perfeitamente a voz do teu Criador. Ele fala ao teu coração, ele fala através da sua palavra. Curve sua fronte agora, fale com Deus. Deus falou a você? É hora de você falar com Ele. Qual tem sido a sua atitude diante da palavra de Deus? Você está contente em receber migalhas aos domingos? Precisamos entender, se quisermos ter uma vida expressiva com Deus, precisamos dar espaço para a sua palavra em nossa agenda, em nosso coração.